Beleza, galera? Mais uma vez, aqui o professor Edu, para a gente continuar falando sobre a língua portuguesa, desenrolando aí esses conteúdos que não são difíceis, não são complicados, mas que a gente precisa ter bastante atenção no momento em que nós estamos avaliando um texto, estamos resolvendo algumas questões e mesmo no próprio dia das nossas provas, dos nossos seletivos e afins. Beleza? Então vamos falar agora um pouquinho sobre as preposições. Tá? Uma classe invariável também, assim como nós já vimos lá com os advérbios. E basicamente para que serve uma preposição? Tá? De maneira bem simples, a preposição é um elemento que serve para ligar, juntar, unir termos. Tá? E para que essa preposição é tão importante? Por que ela é tão necessária num texto? Por ser uma coisa, às vezes, considerada bastante simples, as pessoas não dão muita atenção, não dão muito valor na hora do estudo das preposições. Mas quando nós percebemos que elas são fundamentais para que um sentido seja estabelecido, uma palavra vai precisar da outra, e essa preposição ela entra justamente para que essas palavras não fiquem deslocadas, para que a informação não se perca. Tá? Então, aqui, definição, preposição ou preposições. Preposição é a palavra que liga dois termos de uma oração numa relação de subordinação. Ou seja, aqui nós temos os elementos e esses elementos eles vão se juntar para que o sentido aconteça. E por que essa relação de subordinação? Subordinação porque um elemento vai precisar do outro, tá? Tem aqui como exemplo, aqui, essas duas palavras. Coloquei aqui, deixei um espacinho entre elas para a gente entender bem como é isso na prática. Falaram você. Alguém chega do nada e diz, falaram você. Fica sem sentido, tá? Nós sentimos falta de um elemento aqui, tá? Precisa de algo ali para que a informação fique completa, tá? E aí, nesse falaram você, pode pensar e dizer assim, professor, falaram com você. Tranquilo. Pode ser, falaram com você. Perceberam que agora o sentido está completo. Quem apareceu? A palavra com, que é uma preposição. Mas nós poderíamos utilizar outras palavras aqui, outras preposições, para que o sentido também apareça. Se eu dissesse, falaram sobre você. Tranquilo, show, molezinha. É outro sentido, obviamente. Falaram com você é uma coisa, falaram sobre você já é outro sentido. Então a preposição, percebam como ela é fundamental aqui. Poderíamos dizer também, falaram de você. É um sinônimo de sobre você, de você, já dá outro sentido aqui, Falaram por você. Representante, então alguém falou, falaram por você. Falaram para você. Outro sentido também sendo estabelecido pelo acréscimo da preposição. Viram como é uma palavra considerada simples, mas sem ela o sentido se perde. Por isso que ela é fundamental e nós precisamos entender agora o que significa essas preposições, porque quando nós chegarmos lá no estudo da transitividade verbal, da regência verbal, tudo mais, regência nominal, essas preposições vão aparecer e a gente precisa entender desde já como que elas funcionam. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá falar um pouquinho sobre os tipos de preposição. É isso mesmo. Assim como as outras classes gramaticais, as preposições também são divididas aí em tipos. E quais seriam esses tipos? Eu tenho aqui alguns deles, lugar, modo, tempo, distância, causa, instrumento e finalidade. E algumas frases. Nessas frases nós temos essas preposições presentes aqui e, obviamente, representando cada um desses tipos. Na hora da leitura da frase, a gente busca, agora eu entendi. Você analisa assim, olha, de fato a preposição é importante. E ela se torna importante porque ela vai estabelecer um sentido bacana para a gente. Vamos lá, para os nossos exemplos. De lugar.
Ela veio de Salvador. Para fazer um teste aqui, saber se é importante, de novo, bora lá. Vamos eliminar aqui. Nós temos aqui, ó, 4 termos. Ela, vocês sabem que é um pronome, veio é um verbo, Salvador é um substantivo próprio. Obviamente só vai restar quem? A preposição aqui, pra gente falar. É o de. Ó, ela veio de Salvador. Esse de indica o local. E qualquer lugar que vocês pensarem aí, vai ser justamente pelo uso da preposição. Porque se nós tirássemos, ela veio Salvador. Ela veio Salvador. Tá faltando alguma coisa, não tá? E é justamente a preposição. Ela veio de Salvador. Ela veio, pode juntar, né? Ela veio do Brasil. Nós vamos falar, eu vou falar já para vocês sobre isso, né? Sobre a ideia de contração e combinação. Ela veio dos Estados Unidos. Ela veio de Portugal. Ela veio de São Luís e assim sucessivamente. Esse de dando a ideia de lugar. Ok? Modo. Fiquem todos em fila. Quem seria a preposição? Tá na cara, né, pra gente. Ó, o modo é a maneira. Ó, fiquem todos. Como? De que maneira? De que jeito? Em. Fazendo o teste, ó. Tiram em. Para ver se vai ter sentido. Todos. Aliás, fiquem todos fila. Não tem sentido. Não é legal. Não fica bonito. A frase fica... ó, nada legal. Então, ó, fiquem todos em fila. O em da ideia de modo, é a maneira como as pessoas devem ficar. Trabalhei por 2 anos aqui. Nós temos agora de tempo. Trabalhei por 2 anos aqui. Pensando? 1, 2, 3. Acabou o tempo. Trabalhei, ó, por 2 anos aqui. Esse por dá a ideia de tempo. Eu digo, eu vivi lá por 5 dias. Eu trabalhei lá por 3 anos. Eu fui casado por 5 meses. Não sei lá. Vocês que decidem aí qual o tempo que vocês querem estabelecer, tá bom? Mas o por dá essa ideia de tempo. Distância. Moro a 100 metros do parque. Quem seria, então, essa preposição? Ó, moro a 100 metros do parque. Vocês podem dizer assim, mas tem um lugar aí, não tem, professor, do parque? Tem, bem aqui, ó, do parque, mas nós queremos agora de distância. Para a distância, vai ser a preposição a. Moro a 100 metros do parque. Causa, né? Lembra daquela ideia de causa e consequência, alguma coisa que gera algo. Então, aqui, ó, com a enchente tivemos perdas. Qual é a causa aqui? Qual é o termo que apresenta essa causa? Ó, é o com. Pode ser utilizado como uma preposição que exprime causa. Ó, a enchente tivemos perdas. Tá faltando alguma coisa. A gente sempre tem essa sensação de que está faltando um elemento mesmo, tá? Por isso que a preposição é importante. Instrumento, ó, o objeto que você utiliza para alguma coisa. Ele se feriu com a faca. Qual foi o instrumento que ele utilizou? Então, nós vamos utilizar o com a faca. Tranquilo? Finalidade, objetivo, né? O local aonde você quer chegar, né? E essa frase aqui, ó, estude para ter sucesso. Uma frase motivacional mesmo, né? E aí, quem seria essa preposição que indica a finalidade? É a palavra para. Então, nós temos esses tipos aqui, lugar, modo, tempo, distância, causa, instrumento e finalidade. Então, essas preposições, cada uma dessas preposições indicando um desses tipos. Belezinha? Tranquilo? Vamos agora às classificações. Que seriam essas preposições consideradas essenciais e aquelas que são consideradas acidentais. Essencial, galera, lembrando que aquilo que não pode faltar, né?
Também é um significado bacana para a gente. Essencial. Por que elas são consideradas essenciais? São aquelas palavras que sempre serão preposições. Tá? Elas sempre vão ser classificadas aqui como preposições. Aí, como exemplos, nós temos a, ante, até, após, em, sobre, sob. Tá? Vão ser sempre consideradas preposições. Aí alguém pode perguntar, e o SA? Mas esse A não pode ser considerado um artigo? Sim, mas é em outro contexto. Tá? Se eu colocar em outro contexto, eu digo, por exemplo, a menina, aí não é preposição, é um artigo. Ok? Mas aí vai ser a depender do contexto. E as acidentais, o que são preposições acidentais? São palavras que são classificadas em outro segmento, mas que aqui vão se comportar como preposições. Por exemplo, aqui, ó, conforme, durante, exceto, como. Tá? O durante é um advérbio de tempo, mas pode ser considerado como uma preposição dentro de um determinado contexto. Tá? Então, essenciais, aquelas que sempre serão preposições, e as acidentais, que são de outra classificação e que agora vão ser preposições. Ok? Locuções prepositivas, o que são isso aqui? Locuções prepositivas. Lembrando, não se esqueçam daquele conceito. Locução, 2 ou 3 elementos que juntos vão ter a função de um só. Assim como locução verbal existe também locução prepositiva. Então aqui nós temos, ó, por exemplo, a fim de. Como é que fica claro aqui pra gente, ó? Que nós temos 3 elementos e o último elemento vai ser sempre uma preposição. Pode ser a preposição de, pode ser a preposição a, pode ser a preposição com. Ok? Então, 2, 3 elementos que juntos vão ter a função de uma só preposição. A fim de, depois de, perto de, através de, ao invés de, que vocês já conhecem aí dos mais diversos textos. Okay? Um exemplo, ó. O menino passou através de um seletivo. Né? Foi o meio, o modo, a maneira pela qual ele conseguiu adentrar na faculdade, na universidade, qualquer coisa. Então, através de, e assim sucessivamente. Tá? E uma coisa muito interessante também, que nós temos em relação às preposições, tem a ver com as combinações e contrações. Tá? O que é basicamente isso? Ó, combinar, contrair. Os dois têm a ideia de juntar elementos. Tá? Os dois têm essa ideia, não se esqueçam disso. Eu pego os elementos e junto aqui para formar um só. Mas qual vai ser a diferença entre combinação e contração? Muito simples. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as preposições básicas, tem preposições que a gente pega normalmente, são as preposições a e a preposição em, né? E de também. Basicamente essas 3, a, em e de. Nós vamos pegar essa preposição e juntar com outros elementos. Nós podemos juntar com um artigo, nós podemos juntar com um pronome, nós podemos juntar com... Basicamente isso mesmo, artigo e pronomes. Tá? E nós vamos criar um elemento novo. Ok? Na combinação, nós vamos juntar os 2 elementos e eles vão permanecer da mesma forma que eles estavam inicialmente. Isso que acontece na combinação. Por exemplo, se eu digo assim, ó, eu fui ao cinema. Lá na combinação, o que é que acontece? Ó? Nós pegamos a preposição a, se juntou com o e ficou ao. Por isso que nós dizemos eu fui ao cinema. É a preposição a que se combinou aqui com o artigo o. A mesma coisa acontece quando nós fazemos aqui com o artigo a. Mas vocês devem pensar, mas não mudou? Só mudou porque aqui, ó, na língua portuguesa, nós não podemos dizer a. Aí vem aquela ideia da crase, que é algo que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. A mais onde? Juntou
e nós temos a palavra aonde? Preposição mais pronome aqui. Ok? De mais ó. Perceberam a diferença? Não existe isso aqui, ó. Por exemplo, del, em português. Não é uma combinação, é uma contração. O que acontece na contração? Um dos elementos vai ser retirado. Tá? Em outra situação, dá para a gente perceber que ele não só é retirado, como ele é completamente modificado. No de mais ó, nós temos do, que a gente fala aqui no Maranhão é do, não é do. De mais a, dá. Percebam que o ezinho foi o quê? Ó? Foi apagado e criou uma palavra nova. Agora, quando nós temos ó, em mais este, né, que existe a palavra neste em língua portuguesa, nada mais é do que a preposição em que se juntou com o este. Só que no caso aqui do em, o que aconteceu? Ele foi totalmente apagado e foi transformado na letra N. Por isso que existe este, em mais este, neste, em mais esta, nesta e assim sucessivamente. Beleza, galera? Essas foram as preposições. Até a próxima!